Mas e aí você foi pro Rio de Janeiro? Fui pro Rio. Qual foi a oportunidade de ir pro Rio? Então, como surgiu a oportunidade? Na verdade, eu tava em dúvida se eu ia pra São Paulo, se eu ia vir pra São Paulo, na verdade, estudar teatro, ou se eu ia pro Rio. Só que eu fiz amizade pelo Facebook com um diretor que chama Luiz Duarte, e ele fazia pupila, né? Ele pegava uma menina pra ele ensaiar até tirar o DRT, que é o registro que a gente tem de atores. Sim. Então ele falou, Jaque, você tem talento, você tem potencial. Ele conversava comigo, com a minha mãe, e ele falou, vem pra cá fazer um teste comigo, de elenco. E aí eu fui com a minha mãe, já tava quase me formando ali, fui com a minha mãe, ele falou, vem, fica uma semana, te levo no teatro, te apresento à praia. Cheguei no Rio de Janeiro, meu Deus, me apaixonei. Que lugar lindo, maravilhoso, imagina, nossa. Uma criança que morava numa cidade de 7 mil habitantes, tá ligado? Conheceu um mundo totalmente diferente, uma Trauma de praia. 7 milhões, do nada, 7 milhões na época, né? Então, eu falei, nossa, esse é meu lugar. Aí eu fiz o teste, aí eu passei, e aí eu falei, quero vir morar, quero ser atriz. E aí eu já tinha 18, né? Tava com 18, tinha acabado de fazer 18, e aí foi em maio, ele falou, dia 1º de maio você vem. Aí, como a situação tava muito complicada pra mim, custo de vida, né? Não tinha trabalho ainda, não tinha nada. Ele tinha um apartamento no prédio dele, deixou eu morar lá durante 2 meses. Enquanto isso, eu estudava, né? Eu era super inocente, menina da roça, boba, sabe? Então minha mãe pediu, minha filha quer estudar, deixa ela aí e depois ela vai pra uma república. Aí depois eu fui pra uma república de um amigo dele, só de atores também. E lá eu comecei a entender realmente o universo. Aí em 2 meses morando no Rio, eu já tava me apresentando num dos maiores teatros lá, que é o Teatro dos Grandes Atores, que fica na Barra da Tijuca. Então eu fui e comecei a me apresentar. Minha primeira peça foi cômica, foi muito legal, um personagem Pink Pie. E aí eu comecei a ficar nesse universo, sabe? Ai, que delícia ser atriz, ser artista, todo mundo te aplaudindo, aquele calor, aquela emoção, aquele público. E aí eu fui começando, né? Muitos momentos difíceis. Morar no Rio de Janeiro pra mim não foi fácil. Eu estudei em várias escolas, os maiores e melhores diretores, eu trabalhava muito para isso, eu queria realmente ter um currículo bom, e hoje em dia eu tenho um currículo excelente, né? Mas passei muita fome no Rio de Janeiro, e esse é o problema, eu saí para me libertar do que eu sofri a vida toda de bullying, e quando eu achei que tava indo dando certo, eu pensei que era muito fácil a carreira artística, na verdade. Quando eu comecei que eu tava vivendo, que eu ia começar a viver os melhores momentos da minha vida, bons momentos que até então não tinha vivido, tava começando aí os piores momentos da minha vida, terríveis mesmo. Que aí eu não tinha minha mãe do meu lado. Aí eu não tinha ninguém. Sua mãe ficou lá. Minha mãe ficou em Minas. Então era eu, não conhecendo ninguém, numa cidade que todo mundo queria me devorar, ninguém queria saber de ninguém. E o carioca, ele é muito egoísta. E ele é muito escroto. Assim, eu não vou generalizar que tem muito carioca bacana, mas assim, a maioria das pessoas de lá, assim, quando você chega e eles veem que você é do interior, nesse sentido, eles massacram, eles vão em cima de você. Ai, mineirinho e tal, e faz zoação, e chacotinha. Aí eu falei, não, eu tô tornando chacota de novo. Então procurei uma escola de atores renomada depois que eu tinha feito vários cursos livres de encenação, interpretação para cinema, televisão. Estudei na escola de atores no Espaço, do Neo Negri. Então, lá tava começando os meus melhores momentos. Porque assim, quando eu entrava pra escola, que era uma coisa que eu realmente queria de verdade, que era me formar, eram os melhores momentos ali, sabe? Agora, quando eu saía da escola, dificuldade financeira, eu tinha que escolher ou comer ou pagar o ônibus, sabe? Então, assim, foram momentos muito difíceis e eu não queria falar com a minha mãe, ligar pra minha mãe e falar, mãe, eu vou precisar de uma ajuda sua. Às vezes, quando apertava demais, eu falava, só que apertava sempre. Eu não tinha, tipo, como viver. Eu falava, como que eu faço? E a peça teatral, quando você tá começando, muitas vezes eu ganhei R$10 pra uma peça. R$20. Faz o quê? R$30. Então o pessoal não sabe o que eu passei pra estar aqui agora falando pra vocês, tendo a visibilidade que eu tô tendo hoje. Mas eu ligava pra minha mãe tá tudo certo. Aí eu chorava e ela sofria comigo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não chegava pra ela e falava assim, mãe, eu preciso de dinheiro. Às vezes eu preferia, tipo, passar fome e falar, não, vou juntar aqui meu dinheiro pra pagar meu curso de teatro, porque eu vou me formar, porque eu vou ser uma grande artista. Então, na época, era muito dinheiro pra mim. Era
R$700. Porra, Isso há mas 7 até anos hoje- atrás. Mas é dinheiro, né? Até hoje pô, quem ganha o salário mínimo não consegue pagar um curso Sim. desse. Você tava trabalhando com o quê? Isso, eu já tava no teatro. Aí eu comecei a fazer personagem vivo. Que é Rapunzel. Não, mas você saiu de Minas, foi direto pro Rio de Janeiro fazer cursos com o dinheiro que você tinha em Minas. Eu juntei um dinheiro pra eu ir, mas na hora que eu cheguei no Rio de Janeiro, o professor, ele não me cobrava. A cada um ano ele pegava uma pupila para pupilar. Então ele dava aula, ele me deu 3 meses de aula, depois eu fui pra República. Aí nesse início de primeiro, segundo, terceiro mês, minha mãe ajudou. E depois eu comecei já a viver ali do teatro. Viver não, sobreviver muito mal. Que era com as peças teatrais, juntava 30, 40, 50 de uma peça, dependia do público, né? E o que eu ganhava mais na época, durante 2 anos, eu ganhei muito com personagem vivo, que é você fazer presença VIP de princesa nas festas infantis. Tem aniversariante, a Sim. criança, você vai lá de Rapunzel, fiz todas as princesas. Então isso aí que fazia eu sobreviver. Ajudou. Então isso me ajudou muito. E eu pagava aluguel, e aí tinha um ônibus. Só que aí chegou um determinado momento que os eventos foram caindo. Eu falei, e agora o que eu faço? Aí eu tinha que escolher. A escola tinha que pagar de qualquer maneira. Exato. Moradia. E aí dava pra pagar e eu morei numa casa de 2 senhorzinhos. E eles eram muito legais. Um casal, né? A senhora e o senhor. E eles meio que me adotaram, assim, sabe? Eles, você é muito legal, já que então às vezes eu não podia pagar. Eles falavam assim, não, depois você paga. E eram bem parceiros, assim. Foi tipo uns pais pra você, Foram. né? E aí eu era muito dedicada. Eu saía de casa, tipo, de manhã pra fazer a cena na escola. E aí eu chegava, tipo, 1h da manhã em casa pra acordar já de manhãzinha, 7 horas da manhã, pra ir nos eventos, fazer as presenças VIP. Então, assim, foi bem delicado. E quando eu não conseguia pagar a passagem, tipo, era muito complicado. Porque você fala passagem, mas imagina todos os dias você estudando. Passagem ida, passagem volta. Pra quem tá começando, Sim. é muito difícil. Algum lanche que às vezes quer comer na rua, né? É difícil, Olha, eu vou até contar